Irmãos, hoje vou falar sobre um tema, pode ser que você já tenha ouvido sobre ele, que é indignação. Não estou falando isso porque o Flamengo ganhou ontem, não tem nada a ver, isso aqui já estava preparado. Aliás, esse negócio de futebol mexe um pouco com a gente tem que tomar um cuidado. Eu estou meio cansado de torcer para um time que só perde, que é o Botafogo, então por isso eu acabo expressando um pouco desse sofrimento, dessa indignação. Por conta disso, resolvi mudar de time até dezembro, escolher um time que ganha e agora eu sou Liverpool, tranquilo? Mas falando sobre indignação, o que é indignação? Se você olha no dicionário, por exemplo, a definição de indignação é a seguinte: sentimento de fúria ou desprezo, geralmente provocado por algo considerado ofensivo, injusto ou incorreto. Então, é um sentimento de fúria ou desprezo que está sendo provocado por algo ofensivo, injusto ou incorreto. Então, indignação, a princípio, ela está relacionada com a forma como você enxerga as coisas e como esse fato de enxergar as coisas, o sentimento que isso gera dentro de você. Normalmente, nós nos indignamos diante de uma tragédia que poderia ser evitada, por exemplo, se você se lembra, mais ou menos nessa época, no ano de 2016, teve aquele caso do voo do time da Chapecoense, viajando para disputar uma final de campeonato, e de repente acontece aquela tragédia, aquilo choca o país inteiro, e de repente, à medida que a gente vai tomando conhecimento sobre o que gerou aquilo, sobre o que ocasionou aquela tragédia, a gente fica meio indignado, porque foi um cálculo errado, foi uma tentativa de economia de combustível, foi contratar uma empresa que não estava tão habilitada para esse tipo de coisa, e você começa a se indignar, porque você pensa realmente que é algo que poderia ser totalmente evitado. Uma tragédia que nos gera indignação por algo que poderia ser evitado. Ou nós nos indignamos, por exemplo, diante de situações injustas. Eu não sei se você já foi assaltado, por exemplo, mas quando você sofre um assalto ou algum crime nesse sentido, é uma situação totalmente injusta. A pessoa, às vezes, que é a vítima, ela fica se culpando diante do que aconteceu. Eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter mudado isso, mas é fato que nós ficamos também indignados diante de uma situação injusta. Ou nós nos indignamos por situações que são ofensivas, por exemplo, como nas últimas semanas, se você acompanha um pouco de noticiário esportivo, por exemplo, nós tivemos episódios recentes de racismo em partidas de futebol. Nós estamos no ano de 2019, nós estamos no século 21, e a gente está falando ainda desse tipo de coisa acontecendo, e é muito comum que diante de algo tão ofensivo e injusto, a nossa reação seja exatamente essa reação de indignação. Todos esses são motivos plausíveis e legítimos para nós nos sentirmos indignados, para esse sentimento de fúria que é o significado da indignação, esse sentimento de fúria que é provocado por algo ofensivo, injusto, incorreto, e faz todo sentido nós nos sentirmos indignados diante disso. Só que a grande questão é a seguinte: a partir desse sentimento que é legítimo, como você reage a ele? Sentir indignação é algo totalmente comum para todo ser humano. Agora, o que nós fazemos a partir da indignação que nós sentimos, que é a grande questão. Porque, às vezes, a gente percebe que a suposta indignação, na verdade, é uma tristeza por você estar do lado errado. Você vê, por exemplo, e agora já começa a gente caminhando para eleições municipais aí no próximo ano, você vê, principalmente nas redes sociais, muita gente expressando uma suposta indignação com a classe política, mas são pessoas que acabam se vendendo por muito menos do que aqueles a quem eles estão criticando. Nós vemos muitas pessoas que hoje são alvo desses indignados, que um dia também já foram indignados contra a corrupção, e na primeira oportunidade que tiveram de fazer diferente, eles simplesmente fizeram igual ou pior do que aqueles a quem eles tanto criticavam. Alguns ficam indignados, na verdade, porque são prejudicados pela corrupção. Mas na primeira oportunidade que tem de que esse motivo de indignação volte-se a meu favor, ao invés de ficar indignado contra isso e lutar para mudar o sistema,
eu enxergo isso até como bênção de Deus. Não sei se você já viu gente desse tipo, mas muito cuidado aí com esses revoltadinhos de rede social, que às vezes eles só querem oportunidade para fazer aquilo que eles tanto criticam durante a vida inteira. É gente que tem indignação da mesma forma que gente que tem conceito de justiça seletivo. Eu sou contra ou eu sou a favor, não importa se é certo ou se é errado. Alguns de nós parece que escolheram um time para torcer, principalmente nessa época de polarização política. E aí você escolhe o lado esquerdo, o lado direito, independente do que aconteça, a sua luta não é pela justiça e pelo que é certo. A sua luta é pelo lado que você escolheu, e você percebe cada vez mais pessoas confundindo o Evangelho de Jesus Cristo, que está acima de qualquer ideologia humana, com conceitos políticos, por exemplo, e defendem o seu lado direito, o seu lado esquerdo. Eu penso que se a maioria dos cristãos defendessem o Evangelho com o mesmo afinco que essas pessoas defendem os seus candidatos e os seus partidos, a igreja estaria numa situação muito diferente hoje. É mais ou menos o que o Skank diz numa música deles, que é o seguinte: a nossa indignação é uma mosca sem asas, não ultrapassa a janela de nossas casas. O que nós fazemos dessa indignação? Permitimos que ela se transforme em uma revolta dentro de nós, em um descrédito, uma descrença total e absoluta, de olhar para as circunstâncias e para as coisas que estão acontecendo e fazer com que a minha indignação me torne cínico, a ponto de dizer que eu não acredito mais em instituição, não acredito mais em igreja, eu não acho nem que o Evangelho é capaz de mudar a situação. Essa indignação, ela se instaurou no meu coração, roubou a minha paz, roubou a minha capacidade de raciocínio. O que eu faço a partir desse sentimento que eu sinto? O fato é que todos nós ficamos indignados. A grande questão, de novo, é o que nós fazemos com ela. Vocês se lembram da semana passada, nós falamos sobre o fato de pessoas serem diferentes, reagirem de formas diferentes, que a questão não é o problema em si, mas é como você reage a ele, e é exatamente assim que funciona em relação à indignação. Não é pecado sentir-se indignado. Não é pecado ter dentro de você esse sentimento da indignação. A grande questão é o que você faz a partir disso. Tem uma frase interessante de Santo Agostinho, que ele diz o seguinte: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. A coragem nos ensina a mudá-las. Indignação sem coragem é revolta vazia. E a coragem é exatamente o que te leva a fazer aquilo que deve ser feito a partir da indignação. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 17, e a gente vê nesse texto o relato de um homem indignado e corajoso, que faz dessa indignação uma plataforma para que o Evangelho seja anunciado. Isso nos indica, talvez, o que a gente deve fazer a partir desse sentimento que nos é tão comum. Atos, capítulo 17, a gente vai ler do verso 16 ao 34. Eu leio na versão NVI e diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, está falando de Silas e Timóteo, a quem Paulo aguardava, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está dizendo esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse:
atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Vamos orar? Deus, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, por meio da Tua palavra, nos instruindo, nos ensinando, para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Em nome dele nós oramos agradecidos. Amém. Bom, semana passada nós falamos sobre quando o Evangelho começou a sair de Jerusalém, quando essa mensagem começou a alcançar a casa desses povos que são chamados na Bíblia de gentios, que são todos aqueles que não são judeus, e agora nós estamos falando de um cenário que é consequência disso. Nós estamos falando de Paulo pregando o Evangelho na cidade de Atenas. Lembrem-se que quando nós falamos de Paulo, nós estamos falando de um homem que era extremamente religioso. Um homem que tinha tanto zelo pela religião, a ponto de perseguir cristãos baseado naquilo que ele defendia. Esse homem ele tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada, e ele passa a viver para anunciar uma mensagem que é a mensagem do Evangelho. Nesse texto específico, depois de ter passado por algumas cidades onde ele enfrenta perseguição por parte dos judeus, que eram seus antigos aliados, ele acaba sendo levado meio que para se esconder dos judeus até a cidade de Atenas, onde ele ficaria, de certa forma, seguro, aguardando um pouco por Silas e Timóteo, dois companheiros de jornada, que estavam ainda em Bereia, uma outra cidade, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo também. E esse trecho que nós lemos, ele começa com um relato bem interessante, que está no verso 16. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. O primeiro ponto que a gente percebe de forma bem clara nesse texto é a indignação do apóstolo Paulo pela idolatria da cidade. A forma como Paulo olha para a cidade faz toda a diferença. Ele olha para a cidade e ele percebe que a cidade era um lugar com inúmeros altares, com inúmeros templos cultuais, com inúmeros ídolos. A Bíblia vai dizer que ele olha para a cidade e ele não fica simplesmente indignado, mas ele fica indignado profundamente pelo fato de que essa cidade estava cheia de ídolos. A forma que Paulo olha para a cidade traz para dentro de si a indignação. Só que o que é bem interessante é que a indignação de Paulo não para por aí. Ele não usa da sua indignação aquela espécie de motivação para que ele se tornasse cínico. Eu não vou anunciar o Evangelho aqui em Atenas, eles não vão crer mesmo. Aliás, eu vou anunciar Jesus para quê? Eles já têm inúmeros deuses, eu não preciso anunciar.
A indignação de Paulo não fez com que ele se preocupasse com a sua imagem, como nós vemos alguns da igreja evangélica se preocupando hoje com o que os de fora vão pensar de nós. Não, eu não vou anunciar o evangelho porque eu não quero promover uma espécie de catequese aqui. Eu estou anunciando o evangelho, mas eles têm os deuses deles. Então, no final das contas, todos adoramos ao mesmo Deus. Não sei se você já viu isso acontecendo no Brasil, mas não foi o que Paulo fez naquela circunstância. Ele não se valeu disso como uma oportunidade para dizer, adoramos o mesmo Deus, cada um de forma diferente, nós chamamos de Jesus, eles chamam de um nome, outros chamam de outro nome, então a gente não precisa se preocupar, porque o que importa de fato é você seguir uma religião, o que importa de fato é você ter Deus no coração, e nesse quesito os atenienses estão melhores do que nós, porque nós temos um Deus no coração, eles têm um monte de deuses aí no coração, então eu não preciso me preocupar com isso, muito pelo contrário, a indignação que ele sente ao perceber a idolatria da cidade se torna uma ação em prol da cidade. E Paulo identifica a idolatria em Atenas e ele pensa simplesmente em anunciar o evangelho para que eles conheçam a mensagem das boas novas de Jesus Cristo e da ressurreição. Paulo não pensa e não vê nisso uma oportunidade de demonstrar poder religioso. Paulo não vê nisso uma oportunidade de começar uma nova religião e de dizer que Atenas precisava de um presidente, de um governante cristão, porque Atenas vai ser do Senhor Jesus. Muito pelo contrário, ele entende que o evangelho de Jesus Cristo não está preso às estruturas de poder, mas é uma mensagem que deve ser simplesmente anunciada. Ele olha para a cidade, ele fica profundamente indignado pela idolatria da cidade. E ele passa a ter uma ação agora em prol da cidade. Porque indignação que não gera uma ação em prol da cidade, ela é simplesmente revolta e frustração. Paulo não era revoltado, Paulo não era frustrado, mas era alguém que fez da indignação pela idolatria plataforma para que o evangelho de Jesus Cristo fosse anunciado. O que é bem interessante nesse texto, que às vezes a gente passa sem perceber, é que ele fica indignado contra o pecado da idolatria, mas ele não fica indignado contra a cidade de Atenas. Ele não fica indignado com a cultura da cidade de Atenas. Aliás, Paulo separa o que é pecado e o que é cultura. Prova disso é que ele cita poetas culturais. Ele vai dizer lá no verso 28, por exemplo, ele faz duas citações de poetas pagãos, de poetas atenienses, quando ele diz assim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Esse também somos descendência dele era uma poesia ou uma música feita para se designar ao Zeus, que era o maior dos deuses atenienses. E aí você pensa, como Paulo pode pegar uma citação feita para Zeus, para querer anunciar o evangelho? Como pode ele se valer de elementos culturais, de poetas pagãos, para misturar o evangelho? A gente não pode misturar. Se Paulo vivesse hoje, coitado dele, ele ia sofrer muito. Ah, não, Paulo está trazendo o mundo para a igreja. Paulo está influenciado aí pela cultura. Não, mas ele enxerga na cultura uma ponte para que o evangelho seja anunciado. É a mesma coisa que citar Skank na pregação, por exemplo. Ele usa, na verdade, além disso, não simplesmente as poesias e canções feitas para outros deuses, mas além disso, ele usa um altar que foi erguido para um Deus desconhecido, para que pudesse anunciar o evangelho. Percebam a idolatria da cidade de Atenas. Eles tinham deuses para todas as coisas. Um monte de deuses, uma série de deuses. Deus do sol, Deus da lua, Deus do vento, Deus do ar, Deus do coração, Deus do capitão planeta. Um monte de deuses. Eles tinham deuses para tudo que você conseguir imaginar. E eles ainda ficaram preocupados. Será que se por algum motivo nós nos esquecemos de algum desses deuses, a ira dele não vai ser derramada sobre nós? Então, para prevenir isso,
A gente faz um altar aqui e coloca aqui ao Deus desconhecido, porque mesmo que esse Deus apareça reivindicando o seu direito, a gente fala, olha, eu não lembrava seu nome, não lembrei de você, mas não é que você não seja importante, porque a gente fez até um altar aqui para você, e esse altar aqui do Deus desconhecido, agora nós sabemos que é você, majestade e divindade. A cidade era totalmente encharcada de idolatria, e Paulo não se revolta com a cultura da cidade, Paulo não se revolta com a cidade em si, mas ele separa aquilo que é cultural daquilo que é pecado, e a indignação dele se dá em relação à idolatria. Irmãos, eu não sei se vocês entenderam, mas Paulo não cita simplesmente poetas, ele usa o altar de um Deus pagão para anunciar a mensagem do Evangelho. Começou a época agora dos debates do Facebook sobre se um crente deve comemorar o Natal ou não. Não sei se vocês têm isso na linha do tempo de vocês, mas eu acho incrível que a origem do pinheiro representava a divindade não sei o quê, implicaram até com a tiara da novela aí. Aliás, a novela acabou essa semana e eu vi, foi muito engraçado, estava conversando lá fora, os cristãos que passaram o ano inteiro chamando a Globo de lixo, revoltados agora com o último capítulo da novela. Para que você viu? Eu não sei se vocês sabem, mas assim, você não é obrigado a assistir nem o último capítulo da novela, certo? Só para a gente deixar um negócio bem definido aqui, mas começou essa época de enxergar demônio em tudo, divindade pagã em tudo. É nessa época e na época de festa junina, por exemplo, que a igreja quer fazer uma festa da roça, aí tem aqueles crentes da subcultura gospel, que eles mudam o nome de quentão para crentão, festa de São João para festa sem João com Jesus. Não sei se vocês já viram isso, eu já vi inclusive uma festa chamada Espiritoval para ser concorrente do Carnaval. Não vou falar que é em Belo Horizonte, porque temos alguns mineiros aqui na igreja, mas eu vi esse tipo de coisa acontecendo e sendo anunciada na televisão. As pessoas preocupadas demais com o suposto paganismo, e nós olhamos para a Bíblia e nós vemos Paulo usando o altar de um Deus pagão para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Você não precisa comemorar o Natal, você não precisa se vestir de Papai Noel, você não precisa ter um presépio na sua casa. Você pode continuar fazendo seu discurso bonito de que é uma data comercial, você não deixa de ter razão nisso também. Mas ainda que tudo isso fosse um altar a um Deus pagão, você poderia se valer disso para que o Evangelho de Jesus Cristo fosse anunciado. Para de brigar com a cultura. Para de brigar e aprenda a separar aquilo que é cultural daquilo que é idolatria. Você pode se vestir de Papai Noel, tem alguns aqui que eu posso dar até uma sugestão aí. Você pode se vestir de Papai Noel e ainda assim não estar adorando ao São Nicolau, Santa Claus, quem quiser que seja. Você pode atribuir significados diferentes, desde que tenha o objetivo de que o Evangelho de Jesus Cristo seja anunciado. Paulo se vale desse altar de um Deus pagão, da cultura de uma cidade totalmente idólatra, mas ele faz isso, não para parecer que ele era um crente diferente dos outros. Ele faz isso não para mostrar o quanto ele era descolado. Ele faz isso porque ele não porque ele tinha preocupação com a sua imagem, e ele queria se mostrar como alguém inteligente, que não é alienado, que não é bitolado como os outros, não. Ele faz isso porque ele entendia que o seu compromisso, antes da opinião pública, da opinião alheia, de qualquer outra coisa, o seu compromisso é com o anúncio da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que pode ser feito por vias culturais de uma cidade idólatra, inclusive para transformar essa cidade, para que a idolatria seja destronada, para que a idolatria seja destruída e para que Cristo seja glorificado. Verso 18, olha o que diz para nós. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? É um xingamento bonito, né, tagarela? Tipo Caio Ribeiro lá com aquelas ofensas dele. Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando o quê? As boas novas. O que significa evangelho? Boas novas.
estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. No verso 18, nós entendemos que mensagem era essa a que Paulo tanto anunciava. As boas novas de Jesus e da ressurreição. Paulo se atém a pregar o Evangelho. Paulo se atém a pregar boas notícias. Que notícias são essas? As notícias de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por conta do seu pecado, ele se afasta de Deus, ele se separa de Deus. E a partir desse momento, todo homem que nasce, ele nasce separado de Deus, ele nasce inimigo de Deus. No Salmo 51, nós vemos Davi, que é o homem segundo o coração de Deus. Ele vai dizer no verso 5 que em pecado fui formado e em iniquidade eu fui concebido. Nem mesmo Davi era amiguinho de Deus quando nasceu. Nenhum de nós estava ao lado de Deus, muito pelo contrário. A nossa natureza tenta o tempo inteiro nos levar para distante de Deus por causa do pecado que habita em nós. E não havia nada que o homem pudesse fazer para restabelecer essa condição, para restabelecer essa comunhão que foi quebrada lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. Apego a religiões. Se fosse assim, a cidade de Atenas seria o céu. Apego a obras sociais, fazer coisas boas, tentar ser alguém íntegro, ético nas minhas relações, tudo isso é muito bom, mas nada disso é suficiente para restabelecer essa relação. E qual é a boa notícia, então? Primeiro, a má notícia: somos separados de Deus e estamos condenados a passar a eternidade distante de Deus, em um lugar que a Bíblia chama de inferno. Caramba, se isso é boa notícia, eu não quero nem escutar, mas não, essa é a má notícia. A boa notícia é que mesmo diante da nossa impossibilidade, diante da nossa incapacidade, Deus providenciou um meio para que essa relação fosse refeita, e essa relação é restabelecida por meio da cruz de Jesus Cristo. Ele veio ao mundo, ele viveu essa vida perfeita que éramos incapazes, ele assumiu a nossa condenação sendo morto na cruz, sendo exposto ao desprezo, à vergonha, à maldição que era nossa. E principalmente, ele ressuscita ao terceiro dia. O texto é bem claro quando diz que Paulo pregava as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. É muito comum alguns anunciarem o Evangelho e falarem assim: Jesus te ama, Jesus morreu por você. Desculpa, essa é uma parte do Evangelho, mas esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, se anunciamos um suposto Evangelho e paramos aí, as boas novas, elas estão incompletas. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: se nós não cremos que Cristo ressuscitou, a nossa pregação é inútil e a nossa fé é vã. Por quê? Porque é exatamente na ressurreição que nós entendemos que o sacrifício foi aceito por Deus, porque o último inimigo a ser vencido é a morte, que a Bíblia apresenta como sendo o salário do pecado. O salário do pecado é a morte, logo a morte é o último inimigo. Se a morte é o resultado do pecado, e a história do Evangelho encerrasse com a morte de Jesus, ele sendo vencido por ela, nada mais faria sentido no Evangelho. Ele não seria o Salvador, ele seria um mártir que morreu por uma causa. Mas as boas novas indicam para nós e consistem em dizer que Jesus viveu por nós, morreu por nós, mas ressurgiu ao terceiro dia, vencendo a morte e nos abrindo um novo e vivo caminho até Deus, caminho esse que nós entramos nele por meio da fé no sacrifício de Cristo Jesus. Por isso, Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, falando sobre esse último inimigo, ele diz que Cristo ressuscitou, ele fala sobre as últimas coisas, e ele fala que da mesma forma que nós cremos em Cristo, seremos também ressuscitados com ele. Aí sim, quando estivermos no nosso corpo ressuscitado, se cumprirá a palavra que está escrita, é o que Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 15 da primeira carta. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Não sei qual a tua concepção de vitória. É muito comum que usem, estou falando da capital do Espírito Santo, obviamente, né? É muito comum que usem essa expressão como triunfalismo.
Deus tem vitória para você hoje. Amém? Todo mundo fica feliz, levanta a mão. Não há vitória maior para nós do que a mensagem do Evangelho e o que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Porque ainda que não tenhamos nenhuma outra vitória na vida, ainda que não tenhamos os nossos planos e sonhos sendo realizados, ainda assim estaremos com Deus eternamente por causa do sacrifício que Cristo Jesus fez por nós. Temos paz com Deus por intermédio do que Jesus fez por nós. Éramos inimigos. E agora justificados, pois, Romanos 5, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas pisaduras nós fomos sarados. Olha para a cidade, você pode ficar indignado com uma série de coisas, mas não se revolte com a cidade em si. Não se revolte com a cultura da cidade, mas use até mesmo pontos que são considerados altares de deuses pagãos que nós encontramos também na nossa cidade. Não literalmente, mas aqui você vê sendo cultuado também um Deus falso. Eu vou te aconselhar a ler um livro chamado Deuses Falsos, do Tim Keller. Ele fala sobre os deuses que a nossa geração cultua, aliás, não é um altar propriamente dito físico, mas a nossa geração tem tendência de cultuar o Deus do consumo, o Deus da aceitação, o Deus do conforto, e é muito comum que olhando para a nossa cidade a gente perceba isso. Aliás, é muito comum que você olhando para dentro do seu coração, se você for honesto e sincero, você perceba traços dessa idolatria. Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O tempo todo, se nós não tomarmos cuidado, nós somos tendenciosos a caminharmos para a idolatria. Mas o grande problema é que nós, crentes, evangélicos, protestantes, batistas, ou o nome que você preferir ser chamado, nós nos condicionamos a imaginar que a idolatria é sempre algo externo. É um altar, é uma imagem, é um sabonete do descarrego, é um pacote de sal grosso, é um galho de arruda, é um trevo de 4 folhas. Não, a idolatria, ela está dentro do nosso coração. Enxergue o seu coração como um potencial altar de um Deus pagão. E o que você tem que fazer? Pregue o Evangelho para si mesmo todos os dias. É o que nós falamos, que o Evangelho ele não é a porta de entrada na vida cristã, mas ele é a lente pela qual nós enxergamos todas as coisas. Sonde de verdade as tuas motivações. Você está fazendo o bem como fruto do Evangelho, porque Deus fez bem para você, embora você não merecesse? Ou você está fazendo o bem para parecer aos outros que é bom? Ou você está fazendo bem para fazer uma selfie com um mendigo e postar na rede social para que outros possam curtir o teu ato de bondade e de caridade? Versículo 18 tem um outro ponto interessante também para a gente refletir, especialmente para os nossos dias, que é um detalhe também, que diz o seguinte: alguns filósofos, epicureus e estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam o que está querendo dizer esse tagarela, e aquela série de discussões que a gente já viu. E isso é muito interessante nós percebermos, porque nós estamos falando de filósofos epicureus e filósofos estoicos. Eles são de diferentes correntes. Eles são, em certo sentido, opostos no entendimento que eles têm da vida. Mas ambos os grupos se sentem ofendidos e incomodados com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Os epicureus enfatizavam, por exemplo, a questão da busca pelo prazer, procurando satisfação e significado na vida em fontes externas que venham para me agradar. É muito comum você perceber gente desse tipo de pensamento hoje. O importante é ser feliz. Deus me manda obedecer, mas eu não sinto no coração, eu não estou feliz com isso. O objetivo último da minha existência é ser feliz. Os filósofos estoicos, por exemplo, já eram um pouco diferentes. Eles defendiam que não importa o que aconteça, mesmo que você não seja feliz, as circunstâncias não te tragam coisas boas, basta que você sinta-se feliz consigo mesmo.
Os epicureus defendiam que eu devo usar os fatores externos em prol da minha felicidade. Os estoicos defendiam que não importa o que aconteça fora, eu tenho que me sentir bem dentro de mim. O que importa é o que eu sinto, o que importa é o que eu penso, o que importa é o que eu acho. Uns extremamente preocupados com prazeres da vida, outros pregando uma aceitação resignada do destino, filosofias completamente diferentes, conflitantes e opostas, mas ambos os grupos se incomodaram ao ouvirem a mensagem do Evangelho. Não há como ouvir a mensagem do Evangelho como ele é e se tornar indiferente a isso, porque ele ofende. Ele nos mostra que nós não estamos no centro. Talvez nós fomos criados achando que o mundo gira ao nosso redor. Uns acreditavam que eu estou no centro e devo trazer as coisas de fora para eu ser feliz. Outros acreditavam que eu estou no centro, independente das coisas de fora, eu tenho que estar bem comigo mesmo. E o Evangelho vem para dizer o seguinte: os dois grupos estão errados, porque quem está no centro não é você. Em época de polarização é fundamental, irmãos, nós relembrarmos sempre e sempre que o Evangelho é superior a qualquer pensamento humano, a qualquer corrente, seja ela filosófica, política ou até mesmo religiosa. O Evangelho ofende qualquer ideologia humana que tenha o homem como centro e fim último de todas as coisas. De uma vez por todas, o Evangelho não cabe na tua caixinha ideológica. O Evangelho não cabe no teu lado político. O Evangelho não cabe na tua religião. E a gente vê pessoas degladiando por conta de coisas secundárias. É impossível ser crente e votar na direita. É impossível ser crente e votar na esquerda. Não, o impossível mesmo é ser crente e querer julgar a fé do outro baseado em uma ideologia que é humana e que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho de Jesus. Não é alienação. Você tem direito e você tem o dever como cidadão de pensar em uma construção da sociedade, seja de uma forma, seja de outra. O que você não pode como cristão e cidadão do reino dos céus é achar que qualquer desses pensamentos seus é superior à capacidade que o Evangelho de Jesus Cristo tem para transformar um coração idólatra, uma cidade idólatra. Às vezes cansa, parece que a gente está sempre falando a mesma coisa, mas toda semana a gente vê umas coisas que dá vontade de falar de novo. Então, se você cansou disso, pensa bem o que você está fazendo, que pode ser que você esteja me dando motivação para falar de semana que vem de novo. Mas é fato que, olhando para esse texto, as discussões sobre isso seguem até que Paulo é levado até o Areópago, que é o nome de um local em Atenas, e havia uma corte de juízes que se reunia por lá, segunda instância, não, estou brincando, não vou falar disso, e lá, conhecido como Areópago também, por conta dessa corte de juízes que se reunia lá, levam Paulo até esse lugar para dar explicações, e ele faz um belo discurso. Ele fala sobre a existência de Deus, sobre a criação, sobre Deus governar sobre todas as coisas. E a construção da fala do apóstolo Paulo se dá nesse altar pagão criado para um Deus desconhecido. Se no verso 16 nós vemos um Paulo indignado com a idolatria da cidade, agora vemos o apóstolo se valendo de elementos culturais para anunciar a mensagem do Evangelho. Isso nos ensina um ponto interessante também. O primeiro é que nós não podemos abraçar uma cultura totalmente, porque toda cultura é uma construção de indivíduos, e indivíduos são pecadores. Em toda cultura nós temos traços de pecado. Mas, por outro lado, também nós não podemos demonizar uma cultura, porque em qualquer uma delas nós vemos traços da graça comum de Deus. Mesmo com não cristãos, mesmo com os que não compreendem o Evangelho, Deus ele reparte bondade com os homens, a fim de evitar o caos absoluto de todas as coisas, e para que possamos perceber nessa graça comum, nesses traços, aquilo que é belo, seja uma música, seja uma escultura, seja uma peça de teatro. Novela é do diabo mesmo, isso aí não dá para a gente pensar. Mas às vezes nós
demonizamos algumas coisas da cultura de acordo com o nosso gosto pessoal. Já viu isso? Eu vejo filme do mundo, eu assisto novela do mundo, a música do mundo é do diabo, porque eu não gosto, não me agrada, e o rádio do meu carro é convertido. Legal, né? Não abrace totalmente uma cultura, porque há traços do pecado nela. Liga na rádio, você vai ouvir Anitta, sertanejo, você vai ver isso de forma clara, os traços do pecado na nossa cultura. Mas não demonize uma cultura totalmente também, porque por meio dela é possível percebermos traços da graça de Deus, traços da bondade de Deus, e a partir dela fazer com que Cristo seja conhecido. Usar elementos culturais da cidade como ponte para anunciar o Evangelho. Para concluir, pode ser que você esteja se perguntando o que isso tem a ver comigo, não sou de Atenas, não estou no Areópago, essa é uma cidade de Paulo. Eu queria dar 3 pontos rápidos para a gente encerrar. O primeiro deles é o seguinte: olhe para a cidade com compaixão. Paulo ele fica indignado com a idolatria, mas ele enxerga nessa idolatria possibilidade de que os atenienses conhecessem o que é de fato o Evangelho de Cristo Jesus. Um outro exemplo, Mateus capítulo 9, verso 36, quando diz lá que o povo estava reunido e Jesus olhou as multidões e se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Separe o que é pecado numa cidade das pessoas que estão necessitadas de conhecer o verdadeiro Evangelho. A gente tem a conferência todo ano, a Igreja e a Cidade, mas a gente tem que lembrar disso o tempo todo. Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba repetindo os mesmos erros. Irmãos, a cidade não é tua inimiga, mas ela é o teu campo missionário. Olhe para a cidade com compaixão, não com revolta. Fique indignado com as coisas que acontecem aqui, mas fique indignado pelos motivos corretos e use essa indignação como combustível para que o teu coração arda de desejo de proclamar o verdadeiro Evangelho, como Paulo fez em Atenas. E é o segundo ponto: use a indignação como motivação para anunciar o Evangelho, a mensagem das boas novas e da ressurreição. A solução para os problemas da cidade, irmãos, está no Evangelho de Jesus Cristo. A solução para os problemas da nossa cidade não está nas mãos de políticos, de empresários. A solução para os problemas da nossa cidade é o Evangelho de Jesus Cristo. E essa mensagem foi confiada para o seu povo, que nós chamamos de igreja. E entenda de uma vez por todas, isso aqui é fundamental. Religião não é a mesma coisa que evangelho. Religião é diferente de evangelho. Atenas não precisava de mais uma religião. Atenas precisava ouvir sobre o verdadeiro evangelho. Macaé não precisa de mais uma igreja. Macaé precisa conhecer o verdadeiro evangelho. E é estranho falar isso, porque a nossa cidade ela é extremamente gospel, evangélica. Às vezes as pessoas que vêm de fora acham estranho você ir no mercado fazendo compra do mês e ouvindo Remove a Minha Pedra, né? A música do Cálculo Renal, tocando lá no mercado, Remove a Minha Pedra, Me Chama Pelo Nome. Onde você vai, você vê propagandas com música cristã sendo tocada. Domingo de manhã, você vê aquele monte de crente indo para a igreja, aquele monte de gente, e você pensa que maravilha. De vez em quando, em época de campanha política, hoje em dia é proibido o comício, mas aí os candidatos evangélicos fazem um culto, sem interesse político nenhum, né? Eles fazem um culto, todos eles, trazem artistas, que não pode trazer com finalidade política, mas trazem para o culto, para adorar o Senhor deles, e de repente eles começam a fazer aquele negócio bonito, e eles proclamam que Macaé é do Senhor Jesus, e você quase se convence daquilo, que está todo mundo com Bíblia na mão, está todo mundo se dizendo evangélico, está todo mundo indo para a igreja. Nossa cidade está cheia de religião e está vazia do Evangelho de Jesus Cristo. É muito triste, a gente conversa às vezes com pessoas que falam que viveram toda uma vida na igreja e nunca compreenderam o que é de fato o verdadeiro Evangelho.
Tem gente que está confundindo o evangelho com religião. O que é o evangelho? É uma mensagem que diz que a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer... Isso é lista de regras que tem a ver com religião e não com o evangelho de Jesus Cristo. Deus te plantou nessa cidade. Não foi em vão. Anuncie para essa cidade que você conhece o evangelho de Jesus Cristo. O Deus que para eles talvez seja desconhecido, mas nós conhecemos, sabemos que Ele reina sobre todas as coisas e sabemos que só o Evangelho pode transformar a nossa cidade. Que a tua indignação e incômodo sejam usados por Deus para fazê-lo conhecido em nossa cidade para a glória dEle mesmo. O texto termina de forma interessante. Uns creem, outros adiam, outros zombam. O capítulo seguinte começa já com Paulo indo pregar em Corinto. Ele não deixa de pregar o evangelho preocupado com a reação dos outros. Ele não deixa de pregar o evangelho preocupado com a aprovação alheia, mas ele entende que ele é um discípulo de Cristo e como discípulo de Cristo, o seu dever é fazer ele conhecido. Que entendamos isso, que sejamos usados por Deus com essa finalidade, tudo para a glória dele mesmo. Amém? Vou chamar o Ministério de Música à frente, enquanto a gente canta essa canção. Queria que você olhasse para dentro, percebesse onde há em você traços de idolatria, pedisse perdão a Deus de fato por isso, e assumisse um compromisso de pregar o Evangelho para si mesmo todos os dias, o tempo todo. Lutero dizia que precisamos pregar o Evangelho todos os dias para nós mesmos, porque nós nos esquecemos dele todos os dias. A nossa natureza é a natureza da cultura do mérito. E a religião anuncia exatamente isso. Eu faço para Deus me abençoar. Eu faço para merecer alguma coisa da parte de Deus. Eu faço para aplacar a ira divina que está vindo contra a minha vida, então eu ofereço o sacrifício. O Evangelho não. O Evangelho é a lógica totalmente inversa, que diz que o próprio Deus se sacrificou para demonstrar o quanto Ele nos ama. Enquanto nas religiões você precisa de sacrifícios, matar animais, flagelar o corpo, derramar sangue para que as divindades percebam o quanto você está comprometido com isso. No Evangelho é Deus que derrama o precioso sangue do seu Filho para que nós fôssemos lavados da nossa justiça própria, do nosso pecado, de achar que somos capazes de agradar a Deus por quem nós somos. E tudo isso que nós estamos falando não passa de idolatria. Como vencemos isso? Pregando para nós mesmos e para o nosso coração, que outrora é uma fábrica de ídolos, e agora ele vai ser cheio do Evangelho de Cristo Jesus. Que isso transborde para a nossa vida.